Vamos começar assim. Se tu acha que essa conta no Instagram que tu tá assistindo esse vídeo é tua, tu tá muito enganado. Se tu acha que a tua conta lá no Facebook, ou no Google, ou no YouTube, ou no app vizinho que eu não posso falar o nome, é tua, tu tá muito enganado. Isso no meio empresarial tem uma frase muito boa que é a seguinte: quando você não paga por algum produto que você consome ou qualquer outra coisa, no final das contas, o produto é você. E eu vou explicar um pouco disso nesse vídeo que é sobre o Web 3.0. Mas o que seria essa Web 3.0? Calma, primeiro a gente precisa entender o que veio antes. No caso seria a Web 1.0 e a Web 2.0. A Web 1.0 começou essa era lá no começo da internet, onde era tudo mato, tá ligado? As páginas eram totalmente estáticas e tinham poucas interações. Você podia, clicar no link e ver uma notícia. E aí daí começou a surgir o Wikipedia, Yahoo e etc. E essa era da Web 1.0 foi marcada especificamente por esse motivo, por ser a era estática da internet, por não possibilitar tantas interações quanto a gente tem hoje em dia com a internet. Então, se eu quisesse postar um vídeo no YouTube, não dava, até porque toda aquela estrutura, aquela infraestrutura da Web 1.0 não suportava isso. Mas isso foi evoluindo e se tornou a era que a gente está hoje, que no caso é a era da Web 2.0, que possibilitou mais interações das pessoas com as redes sociais e vice-versa. As pessoas também hoje em dia podem produzir conteúdo, assim como eu estou produzindo e postando numa plataforma que fornece a infraestrutura para isso, que no caso é a Meta, que é o antigo Facebook. E falando de interação, você pode lembrar o Orkut, que era basicamente no começo da Web 2.0, que tinham os seus joguinhos. Quem nunca jogou uma colheita feliz da vida, um boogie poke, tá ligado? Que você fazia seu bonequinho, na colheita feliz você tinha lá a sua plantação, invadia a plantação dos amiguinhos para bagunçar. É basicamente isso. Então a Web 2.0 ela é marcada pelo começo das redes sociais, que dá uma maior interação das pessoas com as redes e das redes com as pessoas. Só que, como eu falei aqui no começo, se você está utilizando toda essa infraestrutura de graça, o produto é você. E o produto é você no sentido dos seus dados. Porque o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, ele não deixa você utilizar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp de graça porque ele é bonzinho. Ele ganha alguma coisa com isso, que são os seus dados. Se você não sabe, toda a interação que você faz aqui nessa plataforma, no Instagram, no Google e etc., tudo isso se resume a dados, informações que o Facebook, no caso agora a Meta, pega, armazena isso e cria um perfil para você. Então, se você curte maquiagem aqui no Instagram, o Mark Zuckerberg sabe disso. E pega pessoas que consomem os mesmos conteúdos que você, até porque eles têm os seus dados, quando você vai lá e assina termos e condições, você concorda com isso, que ele pega esses seus dados e venda para outras pessoas. No caso, empresas que têm produtos, nesse caso de maquiagem, e querem mandar para você. Então, isso faz com que dê uma facilidade maior para as empresas acharem os seus consumidores. Tipo, sei lá, uma marca de maquiagem, Mary Kay, Boca Rosa, Kelly Skin, sei lá. Elas compram os seus dados do Facebook e fazem anúncios especificamente para vocês que curtem maquiagem. O Facebook, ele até tem uma ferramenta que se chama Lookalike, que você pode, sei lá, eu pego 1000 pessoas com perfis parecidos e mando pro Facebook e falo assim, ó, Mark Zuckerberg, eu quero 10.000 pessoas que curtem e interagem com o conteúdo que essas mesmas 1000 pessoas que eu mandei pra tu aqui interagem. Tu pode me mandar? Você bota lá e ele vai lhe mandar esses 10.000 perfis para você fazer a propaganda especificamente para pessoas que consomem esse conteúdo. E no final de tudo, a gente não ganha nada com isso, a não ser quando os produtos são bons de fato e a gente tá querendo achar na internet. Mas chega a ser chato um pouco esse excesso de propaganda. E a internet 3.0, ela surge para disruptar esse sistema que a Meta e o Google utilizam, descentralizando de fato a internet. E para falar de internet descentralizada, que seria a Web 3.0, eu cito um projeto de cripto, no caso, que tem como um dos seus objetivos alcançar a Web 3.0. E vai ser um exemplo bom porque vocês vão entender como seria isso. O projeto é o projeto Tron. Um dos principais objetivos da Tron é descentralizar a internet, que no caso seria a Web 3.0. Então a blockchain da rede Tron, ela dá a possibilidade para programadores criarem aplicações descentralizadas.
São basicamente aplicativos descentralizados, tipo um YouTube, um Facebook, um Instagram, um WhatsApp e etc. E para dar um exemplo melhor de como funcionaria a Web 3.0, imagina só um YouTube. Imagine um YouTube. Como funciona o modelo de negócios do YouTube hoje? Uma empresa chega para o YouTube, pede ao YouTube os dados de pessoas que consumem conteúdos, por exemplo, de mercado financeiro. E o YouTube vai lá e destina todo o investimento daquela empresa para canais que falam sobre investimentos, falam sobre mercado financeiro de modo geral. E quem ganha com isso? No caso, o produtor de conteúdo e o YouTube e a empresa, se a pessoa, no caso, que assistiu aquele vídeo for comprar o produto daquela empresa através daquela propaganda. Tá, mas como funcionaria o modelo de YouTube dentro de uma Web 3.0? Imagina só, uma empresa vai lá, contrata o YouTube para comprar dados de pessoas que curtem coisas sobre o mercado financeiro, por exemplo. Então o YouTube redireciona todos aqueles anúncios da empresa para pessoas que produzem conteúdo sobre o mercado financeiro, para que atinja as pessoas que consomem aquele tipo de conteúdo. Mas no final das contas, como é uma internet descentralizada, não só o YouTube vai ganhar dinheiro com isso, não só o produtor vai ganhar dinheiro com isso, mas também quem consome o conteúdo. Então cria todo um ecossistema que também, além de dar uma renda para quem produz conteúdo, dá uma renda para quem consome. Afinal das contas, você está gastando seu tempo vendo tudo aquilo ali acontecer. Então esse seria o modelo de negócios do YouTube dentro da Web 3.0. Mas além disso, como é um sistema totalmente descentralizado, as aplicações descentralizadas e os projetos de cripto que trabalham com a Web 3 hoje, eles buscam um sistema de votação para todo o modelo de negócios. Por exemplo, hoje o Mark Zuckerberg ele pode fazer o que ele quiser com o Facebook. Só que dentro de um modelo descentralizado, ele teria que apresentar possíveis mudanças que ele quer fazer nos negócios, mas quem decidiria aquilo seriam os consumidores da rede e os produtores de conteúdo, através de votação. Então, vamos lá. O Mark Zuckerberg quer mudar o nome do Facebook para Meta. Ele já mudou. Mas se fosse um sistema descentralizado, ele não poderia tomar essa decisão sozinho. Ele teria que colocar tudo isso ao público e após uma votação, as pessoas que consomem o conteúdo, que produzem o conteúdo e até ele, iriam votar nisso para ver qual seria a melhor solução para a empresa. Então, descentraliza todo o controle daquela organização e dá esse controle para várias pessoas. Então, isso cria uma disrupção dentro do sistema que a gente tem hoje, de Web 2.0, tirando a responsabilidade de uma pessoa só e dando essa responsabilidade para milhares e milhares de pessoas que poderiam decidir um futuro melhor ou não para aquela organização. O fator marcante para a Web 3.0 é que seria a era da internet da propriedade, onde você seria dono de fato das suas contas. Por exemplo, uma pessoa que assiste um conteúdo dentro de um YouTube descentralizado desse, ela escolhe se ela quer assistir anúncios ou não. E se ela optar por assistir anúncios, ela vai ser remunerada por isso. Um produtor de conteúdo também poderia escolher se ele quer que passe anúncio naquele vídeo ou não. É a opção dele, não da plataforma. Então isso descentraliza todo o ecossistema da internet como a gente conhece hoje e traz à tona todo esse conceito da Web 3.0, que seria a internet da propriedade, onde você de fato é dono das suas contas, onde os seus dados não são vendidos para pessoas que você nem conhece, nem que você permitiu que aquilo acontecesse, mas no final das contas você permitiu. Quando você colocou lá os termos e condições, você deu o direito do Mark Zuckerberg vender seus dados para quem ele quiser. E falando em venda de dados, para encerrar o vídeo, eu queria indicar um filme muito bom que tem na Netflix. Na verdade, é um documentário que fala justamente sobre venda de dados. E o nome desse documentário é Privacidade Hackeada. É incrível. Ele mostra todo esse ecossistema, mostra como empresas dos Estados Unidos, por exemplo, a Cambridge Analytica, ela utilizou os dados das pessoas para influenciar em eleições. Ele mostra um caso muito absurdo do uso de dados para influenciar a uma eleição que teve num país lá da África, que ele criou um movimento a partir dos dados das pessoas que fez com que o outro candidato ganhasse. Então é um bagulho absurdo. As pessoas hoje em dia elas não dão muita atenção para a questão de segurança de dados, etc. Falar, pô, deixa para lá esse negócio de dados, vamos deixar mesmo que os caras usem. Mas não é bem assim. Os dados são perigosos, então tome cuidado com tudo que você faz na internet.
Essa é a Web 3.0, eu espero de coração que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, mas para que vocês entendam todo esse conceito. Então, se você gostou, dá uma curtida, compartilha para um amigo seu que gostaria de entender esse conceito e que, pô, bota ele para conhecer esse YouTube descentralizado, pô. Quem não queria uma plataforma dessa, que você ganhasse dinheiro apenas por assistir um conteúdo que você já ia assistir de toda forma? Seria incrível, né não? E aí, o que é que tu acha da Web 3.0? Deixa aqui no comentário. Valeu!